Bom dia. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite realizado pela Letícia para ministrar essa aula para a Liga de Cardiologia da FAMERP. Eu sou o Dr. Carlos Alberto, sou cirurgião cardíaco e respondo pela chefia do Serviço de Cirurgia Cardíaca do Hospital de Base da FUNFARM. E hoje vamos falar sobre trauma cardíaco. Historicamente, os ferimentos cardíacos já foram considerados letais e intratáveis. No ano de 1883, o cirurgião Bill Hood, no Congresso Europeu, ele tem uma frase clássica onde ele falava que o cirurgião que tentasse suturar um ferimento cardíaco deveria perder o respeito dos seus colegas. Mas o tempo passou, em 1897, foi apresentado no Congresso Germânico de Cirurgia, através do Dr. Rein, o primeiro caso bem-sucedido de cardiografia do ventrículo direito na literatura mundial. De lá para cá, as cirurgias evoluíram, né? E no Brasil, os dois primeiros relatos de tratamento de ferimento cardíaco são de Silvio Brauner, em 1927, no Rio de Janeiro, onde foi realizada uma sutura no ato direito, uma sutura bem-sucedida, né? Uma criança vítima de ferimento por arma branca. E o Dr. Euríclides de Jesus Zerbini, em 1942, em São Paulo, também obteve êxito ao realizar uma cirurgia num doente com ferimento cardíaco. O trauma cardíaco ele está sempre relacionado a uma situação de gravidade. Independente da causa, seja ela acidente automobilístico, acidente com motocicleta, um esporte um pouco mais violento, independente da situação, sempre está relacionado à situação de gravidade, onde o tempo ele é absolutamente essencial para que você consiga ter um resultado positivo, satisfatório na solução do caso de trauma cardíaco na qual você vai trabalhar. Por isso, com essa questão do tempo, como ele é muito importante, a grande maioria dos trabalhos que a gente tem acesso é baseado em coleta de dados, são estudos retrospectivos. É muito difícil você fazer um trabalho prospectivo, randomizado, pela necessidade de você fazer o diagnóstico e o tratamento de maneira o mais imediata possível. As vítimas dos ferimentos cardíacos eles são predominantemente homens, na idade mais produtiva da vida, com média de idade variando entre 24 e 33 anos. São pessoas que estão envolvidas na violência da sociedade, na violência do trânsito e que acabam se envolvendo em acidentes, em pacientes politraumatizados e que não infrequente apresentam também o trauma cardíaco. É bom salientar, a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, falar um pouquinho mais sobre essa situação. O trauma com choque hemorrágico, ele geralmente tem maior mortalidade que o trauma cardíaco contuso. Mas a gente vai ver um pouquinho mais de detalhes lá na frente. O trauma cardíaco, ele muitas vezes está relacionado conjuntamente a um trauma torácico, que apresenta uma causa significativa de mortalidade. Na verdade, muitos desses pacientes com trauma torácico morrem depois de chegar no hospital. Só para você ter uma ideia, 60 a 80% das vítimas com essas lesões morrem no local do acidente ou a caminho da unidade de emergência. No entanto, muitas dessas mortes podem ser tratadas, como eu já falei no slide anterior, com diagnóstico e tratamento imediatos. No trauma cardíaco especificamente, a câmara cardíaca mais atingida, seja através de ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca, é o ventrículo direito, pela sua posição anatômica, que ele fica mais anteriorizado. Em seguida, a gente tem que vem o ato direito, como câmara cardíaca mais atingida, e logo seguido o ventrículo esquerdo.
Mas só como curiosidade, quando você tem um trauma grave, onde você tenta fazer a reanimação, estabilização local, e você, por acaso, demanda mais que 25 minutos para poder fazer essa reanimação, em geral, o paciente tem 100% de mortalidade, tamanha a gravidade que essa lesão acarreta. Outro dado, quando você tem um paciente, por outro lado, com a pressão no local do acidente acima de 90 milímetros de mercúrio, e esse paciente apresenta um ferimento isolado, seja no ventrículo direito ou seja no ventrículo esquerdo, e o tempo de atendimento entre o trauma e a sala de emergência inferior a 10 minutos, esses pacientes têm grandes chances de se recuperar, eles são potencialmente recuperáveis. Apesar da gravidade, de toda a situação de gravidade, num trauma que envolve o trauma cardíaco, menos de 10% das lesões torácicas, contusas, e apenas 15 a 30% das lesões penetrantes, eles vão necessitar de uma intervenção cirúrgica. Muitas vezes você consegue tratar de maneira expectante, né? E até porque a grande maioria dos pacientes vítima de uma lesão muito grave, eles acabam falecendo no local do acidente. Como a gente falou anteriormente, muitas vezes o paciente que apresenta um trauma cardíaco, ele está envolvido num acidente maior, é um paciente politraumatizado, né? E que, além da lesão cardíaca, ele pode apresentar outras alterações. Então, o que chama muito a atenção são fraturas, né, múltiplas de costela, fratura da escápula, fratura na primeira e na segunda costela, fratura de externo. Essas lesões, elas geralmente acarretam um impacto muito grande, uma aceleração, uma desaceleração muito forte, e você tem que ficar muito atento, né, para lembrar do trauma cardíaco nesse paciente politraumatizado. É lógico que tem um paciente que vem com uma lesão específica numa determinada região e que você tem que remete automaticamente à região do coração, né? Então, lembrando que a abordagem no trauma cardíaco ela é idêntica dos outros traumas, você tem que aplicando os princípios do ATLS, que é o suporte avançado na conduta do politraumatizado. E especificamente em relação ao trauma cardíaco agora, existe uma região, que é a região conhecida como área de Zidler ou área perigosa de Zidler, delimitada superiormente pela linha horizontal que passa no ângulo de luz, logo abaixo da clavícula, inferiormente à altura da extremidade anterior da 10ª costela, né, a linha paraesternal direita e a linha axilar anterior esquerda. Essa região conhecida como área de Zidler, ela é muito perigosa, né? Se você tiver durante uma inspeção qualquer ferimento, qualquer situação que lhe chama atenção, tem que olhar com esse paciente com um pouco mais de cuidado, que a probabilidade dele ter um trauma cardíaco ele é muito grande. Antigamente, você praticamente era obrigado a fazer uma exploração, ou seja ela por uma toractomia anterolateral esquerda ou até por esternotomia, toda vez que você tinha um ferimento nessa região. Mas hoje, com os métodos diagnósticos, com a experiência que se tem, você muitas vezes consegue tratar, às vezes dependendo da natureza do ferimento, da lesão, tratar às vezes de modo mais conservador. Mas tem que sempre lembrar que qualquer ferimento na área de Zidler ele é potencialmente grave e requer bastante atenção.
Muitas vezes a gente se depara com uma situação que não resta dúvida em relação à sua gravidade, né? Mas de qualquer maneira, como a gente comentou, o paciente ele tem que ser examinado de uma maneira geral, você tem que observar vias aéreas, ver se ele está respirando, não pode perder o foco em relação à lesão maior, mais crítica. Muitas vezes nesse paciente existe uma incapacidade de você conseguir informações e você vai depender muito daquilo que você vai encontrar na hora de expor e examinar esse paciente. Então é importantíssimo você ficar atento, tratar os problemas da maneira como você os encontra, né? E tomar cuidado para não se distrair com lesões não críticas. A avaliação inicial e o tratamento de pacientes com trauma cardíaco, ele consiste na pesquisa primária com ressuscitação de funções vitais. As lesões que são uma ameaça à vida, elas têm e devem ser tratadas o mais rápido possível. Por isso a necessidade de complementar com um exame físico absolutamente completo e muitas vezes a necessidade de exames secundários auxiliares, como o ecocardiograma e a própria tomografia, são importantes para que você consiga estabelecer o diagnóstico o mais rápido possível e, a partir daí, partir para a resolução rápida e definitiva, no sentido de não perder tempo e trazer o máximo de benefício possível, né, para esse paciente. A partir de agora, para deixar a aula um pouquinho mais dinâmica, nós vamos abordar os principais casos de trauma torácico no nosso meio. Como a gente já comentou, o número de casos que chegam no hospital não é um número grande, visto que pela gravidade dos casos, muitos deles não conseguem sequer chegar, né, com um sinal de vida num local de pronto atendimento. Então nós vamos abordar os principais casos que são os mais comuns, que a gente acaba se deparando aqui dentro da nossa instituição. Nós vamos falar sobre os ferimentos penetrantes, os ferimentos contusos, vamos falar um pouco sobre o tamponamento cardíaco e sobre as lesões estruturais do coração e dos vasos da base. Vamos fazer isso através de alguns casos para tentar ilustrar a maneira como esse paciente geralmente se apresenta e os cuidados que devem ser tomados, né, no sentido de restabelecer uma condição de retorno às condições vitais. O primeiro caso trata-se de um homem de 51 anos, né, que se apresenta com uma facada ou com sinais de perfuração no precórdio, mas especificamente na área de Ziegler, como foi colocado anteriormente. É um paciente que chegou de uma certa forma estável, estava com uma frequência de 100, a pressão ainda relativamente boa, estava consciente, orientado, respirando espontaneamente, mas apresentava, ao nível do quarto, quinto espaço intercostal esquerdo, sinais de dois orifícios de entrada. Fez um raio-x, o raio-x estava normal, não tinha sinais de hemotórax, não tinha sinal de pneumotórax. E no FAST, né, vocês vão ver bem isso no ATLS, que é um ultrassom que é feito na emergência para ver se tem alguma imagem de líquido livre nas cavidades, foi observado líquido no saco pericárdico. Então, dando sequência à chegada do paciente, esse paciente, o que chama atenção nele é que, apesar de apresentar o orifício de entrada na região anterior do tórax, né, ele tem uma estabilidade. Então, nós vamos dividir esses pacientes, aqueles pacientes que são estáveis e os instáveis. Esse caso, por exemplo, o que pode ter acontecido com ele? Por que ele tem duas facadas e de repente está numa condição de estabilidade? Muitas vezes a pessoa ele tem um orifício de entrada e caprichosamente, né, o material contundente, cortante, ele transfixa a parede do tórax, muitas vezes pode perfurar o saco pericárdico, mas ele não acerta a estrutura cardíaca.
Então, o sangue que está dentro do saco pericárdico é um sangue que, de uma certa maneira, escorreu, né, da perfuração da parede torácica, às vezes do próprio pericárdio, e ele vai acumular ali dentro, ele vai trazer repercussão, porque numa situação aguda, qualquer quantidade de sangue que chega dentro do saco pericárdico, ela é suficiente para trazer repercussão, mas não é uma repercussão crítica, a ponto do paciente se manter estável, né, como é o do nosso caso. Nessa situação, você não precisa fazer não é necessário nenhuma intervenção de emergência dentro do pronto atendimento. O ideal é você levar esse paciente para o centro cirúrgico, óbvio que é o mais rápido possível, né, porque você está diante de uma emergência por conta da característica do trauma, e a abordagem para esses pacientes é através da janela pericárdica subxifoideia, como eu vou ilustrar um pouquinho mais na frente, e você faz uma incisão de 3 e 4 centímetros na região subxifoidea e subxifoideia, no caso, e lá na frente você vai ter acesso ao saco pericárdico, e ali você vai aspirar o sangue, vai ver o que material que tem, se tem alguma coisa ativa, se não tem, e muitas vezes, às vezes só essa limpeza e a drenagem você vai observar ali se não tem um sangramento ativo, né, logicamente. Mas o paciente, se ele aguentou bem, anestesia, não teve nenhum problema, você fez essa limpeza, a quantidade de sangue que saiu foi muito pequena, você está ali observando, vendo o coração bater e observando a quantidade de líquido que sai, e não teve nenhuma dessas alterações, é um paciente que muitas vezes só a drenagem pericárdica resolve o problema dele, e você não vai ter que partir para nenhuma outra situação mais agressiva, né? É um caso onde um pouco mais de estabilidade você consegue resolver a situação dele. Agora, outras situações é quando o paciente está instável. Aí você, além da drenagem pericárdica, caso você está dentro da situação e a drenagem pericárdica mostra que você mostra uma quantidade de sangue constante vindo do saco pericárdico, aí muda completamente o cenário e a gente parte para uma situação de maior gravidade, onde você tem que fazer uma abertura rápida desse saco pericárdico, seja ela através da esternotomia ou através da toractomia anterolateral esquerda. Então, resumindo, se você tem um paciente estável, que você fez a janela pericárdica e não tem sinal de sangramento ativo, você pode só drenar e geralmente o caso está encerrado. Abriu o saco pericárdico, houve mudança no status hemodinâmico do paciente, ou você tem um sangramento ativo, muda completamente o cenário, você tem que ampliar essa incisão, ou partir direto para a esternotomia ou a toractomia, como a gente já citou. Para ilustrar como que você faz a drenagem pericárdica subxifoideia, você tem aqui na primeira imagem o local da incisão, né? Você é bem em cima na linha mediana, você abre a linha alba, na disjunção ali você tem acesso inicialmente à gordura pré-pericárdica, facilmente você tem acesso ao pericárdio, faz uma pequena incisão e já é suficiente para você ver a característica do material que você vai coletar. No caso, a gente está falando do trauma, né? Então, o que é esperado é que você tenha sangue na cavidade pericárdica. Essa incisão é muito utilizada em situações que não tem nada a ver com trauma, mas que a gente utiliza para poder fazer alívio, né, do saco pericárdico, por exemplo, em doenças crônicas, no caso de tuberculose, doenças oncológicas, doenças inflamatórias. Então é o mesmo procedimento, só que aqui no caso a gente está lidando com trauma, então o material que a gente vai observar é o sangue e a gente vai fazer o procedimento o mais rápido possível, né, e para poder fazer o diagnóstico e estabelecer um status de mais normalidade. A pericardiocentese ela é feita quando o paciente está numa situação de maior estabilidade, a gente não usa ela de rotina. No trauma, ela é uma situação de absoluta emergência, quando você tem certeza que o paciente está sofrendo de um tamponamento, e aí a gente vai partir para esse alívio, né, que é essa segunda situação, através de uma agulha. Muitas vezes, a condição ideal, se você tiver guiado através do ultrassom ou do eco, você
introduz a agulha pelo ângulo formado entre o chifoide e a última costela, em direção ao coração, posicionando a agulha entre o saco pericárdico e o miocárdio. Você faz uma punção, alivia, né, tira o sangue que está ali e o coração restabelece, e você consegue melhorar um pouco esse status do paciente. É lógico que feito isso, geralmente é feito numa condição de emergência, você vai, a partir daí, partir para uma situação de tratamento mais definitivo, né? Você nunca vai terminar o procedimento de uma pericardiocentese, no caso de um trauma, no caso de uma facada, de uma situação de maior injúria, fazer a pericardiocentese, aliviou e o caso está encerrado. Não é dessa maneira que a gente conduz. Feito a janela pericárdica, o paciente está estável, você fez a drenagem, tem certeza, tem convicção que está tudo resolvido, você coloca o dreno, né, e vamos aguardar. Agora, para aquelas situações onde apresenta instabilidade, nós temos que estar muito preparados, temos que estar à frente, né, daquilo que possa acontecer para não ser pego de surpresa. Por isso que o preparo da sala é muito importante, o treinamento das pessoas que vão estar envolvidas no procedimento é muito importante. E a gente tem que sempre considerar que depois de uma janela pericárdica, a gente tem que partir para uma situação um pouco mais agressiva. No caso, a toractomia anterolateral esquerda ou até a esternotomia, como a gente vai verificar nos vídeos que vêm pela frente. Aqui a gente observa um vídeo, né, de uma lesão cardíaca que, apesar do sangramento, você consegue estancar ele colocando o dedo na ferida sem apertar o coração de maneira muito intensa, o que favorece de uma certa maneira o reparo. Então, apesar da gravidade da lesão, é uma lesão que é totalmente passível de ser reparada. Aqui a lesão já tratada, o coração já não tem o sangramento ativo, ele tem uma lesão que aconteceu na parede anterior do ventrículo direito, logo na transição com o ventrículo esquerdo. Então a gente vê que o coração não está taquicárdico, né? Então com certeza foi reparado a tempo, de uma maneira bastante significativa, bastante satisfatória. Então, em relação ao trauma cardíaco penetrante, a gente tem que ter em mente que são sempre situações de alta gravidade, são ferimentos altamente letais. A grande maioria dos pacientes acabam não chegando num local de pronto atendimento. Somente 6% desses pacientes acabam chegando com vida no pronto atendimento. E quando você tem um serviço especializado, desde o socorro, passando pelo transporte, até a chegada num serviço que atende trauma de uma maneira bastante significativa, o índice de sucesso pode melhorar bastante, chegando a 45%. O que é interessante também é que ao longo desses 30 anos, a taxa de mortalidade ela vem se mantendo, apesar dos avanços, porque a natureza da lesão acaba piorando também. Então, você melhora, por um lado, melhora o atendimento, melhora a especialização no atendimento ao trauma, mas as lesões elas acabam ficando mais graves ao longo nesse período também, então não alterou de maneira significativa a mortalidade. As lesões por arma de fogo são sempre mais graves, né, do que por arma branca, e geralmente os pacientes se apresentam com um quadro de tamponamento cardíaco. A situação de choque geralmente é por conta do tamponamento cardíaco que esses pacientes apresentam, né? Então por isso que ele tem que ser agressivamente investigado através do exame físico e exame de imagem. E se você tem dúvida em relação à possibilidade de um tamponamento cardíaco, faz uma janela pericárdica que você não vai errar. Ela é facilmente realizável e, na dúvida, você vai acabar salvando esse paciente. O raio-x de tórax ele serve para um auxílio para você ver se não tem nenhuma outra lesão,
por exemplo, um caso de hemopericárdio, de pneumotórax, e sempre que tiver líquido pericárdio, como a gente já foi colocado, a intervenção cirúrgica ela é mandatória e deve ser feita de uma maneira o mais imediata possível. É interessante colocar também que a maioria dos sobreviventes ela tem relativamente um pequeno trauma cardíaco que pode ser reparado com um reparo primário simples. Às vezes só a janela pericárdica, que eu coloquei para vocês, ele já é suficiente para poder trazer um alívio para esse paciente, né? E às vezes de alguma certa forma resolver o problema dele. O ecocardiograma de controle ele é muito importante. Eu vou dar um exemplo de um paciente que aconteceu aqui no nosso serviço. Ele veio com ele chegou, deu entrada no pronto atendimento com um quadro de lesão perfurante. Ele foi para o centro cirúrgico, foi feita uma toracotomia anterolateral esquerda e foi feita a drenagem pericárdica. Ele tinha uma lesão no músculo, na parede anterior do ventrículo direito, que foi feito rafia. Foi feito pela cirurgia geral, o paciente estabilizou e foi encaminhado para a UTI. E esse paciente ele não tinha uma melhora significativa esperada, porque era para, né, já tinha feito todo o tratamento. Foi feito um eco de controle e ele apresentava uma fístula que ia da aorta para o ventrículo direito. Então, naquela facada que ele tomou, ele fez um sangramento, foi controlado, foi tratado, mas caprichosamente a ponta da faca transfixou o ventrículo direito e bateu na aorta, por dentro da câmara cardíaca. Então acabou fazendo essa fístula, uma fístula de alto débito, que o paciente não melhorava, né? Então ele teve que voltar para a sala operatória. A gente conseguiu fazer isso com um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de estabilidade, e a gente fez o fechamento dessa fístula. O paciente foi colocado em extracorpórea, a gente tratou ele fazendo a correção da fístula e teve que fazer também a troca de válvula aórtica dele, porque ele também se apresentava com quadro de insuficiência aórtica. Então é importante o eco de controle, porque às vezes você faz o tratamento imediato naquele caso, mas ele pode apresentar uma lesão cardíaca que você não conseguiu detectar naquele exato momento. Nesse segundo caso, a gente vai avaliar uma mulher que chegou vítima de acidente automobilístico. Ela deu entrada no pronto atendimento numa situação mais crítica, né? Estava com a frequência cardíaca aumentada, 138, com a pressão já rebaixada, saturava bem ainda, respirava, tinha um ataque de espineia, apresentava fratura bilateral de fêmur, a fratura de costelas. Foi feito todo o atendimento inicial pelo padrão do ATLS, foi feita uma reposição volêmica intensa, foi realizada a drenagem bilateral do tórax com pequena saída de quantidade de sangue, e no exame de imagem rápido, ultrassom, mostrou que não havia líquido livre na cavidade abdominal, mas havia líquido dentro do saco pericárdico. E essa paciente apresentava um declínio da condição hemodinâmica. Então nós estamos diante de um trauma cardíaco contuso, né? Uma paciente instável. Lembrar que os traumas cardíacos contusos, 50% deles estão relacionados a acidente automobilístico, e essa contusão ela pode ser simples, para criar um hematoma no músculo cardíaco, que vai de repente se manifestar para você através de uma arritmia, de uma hipotensão ou alteração da contratilidade do miocárdio, e até uma ruptura de câmara cardíaca, que é uma situação mais dramática, que pode fazer com que esse paciente chegue com vida no pronto atendimento. Essas são situações que elas podem se apresentar e você tem que estar ciente, né, de todas elas para não perder tempo na hora de fazer a avaliação inicial do teu paciente que sofreu um acidente automobilístico e pode estar relacionado com a lesão cardíaca associada. Então, mesmo sendo um caso de traumatismo cardíaco contuso, a manifestação clínica vai vir através da instalação do tamponamento cardíaco. Falando novamente sobre ele,
E tem que lembrar que o coração ele fica envolvido no saco pericárdico, é uma membrana fibrosa que envolve o coração. Você tem ali, entre o coração e a membrana do saco pericárdico, uma quantidade pequena de líquido, que em torno de 30 a 50 ml. Quando você tem um acúmulo de líquido nessa região, principalmente quando ela é aguda, o que ela faz? Esse líquido que está em volta do coração, ele aumenta a pressão no entorno do coração, ele dificulta o retorno venoso, por isso que você às vezes tem colabamento de câmaras cardíacas, pode ser, né, geralmente do átrio direito, depois do ventrículo direito, e você vai ter uma dificuldade de contração e vai perder o débito cardíaco. Você vai ter uma diminuição do débito cardíaco. Quando você não tem essa contração efetiva, você também não tem um enchimento coronariano satisfatório, então você entra num ciclo vicioso, né? Você diminui o enchimento do ventrículo esquerdo, a ejeção não é efetiva, acaba não levando sangue de maneira adequada para a coronária e o músculo acaba sofrendo mais ainda. Então é essencial que você faça esse diagnóstico o mais rápido possível e até para poder promover, né, o alívio desse tamponamento. Por conta da diminuição do débito cardíaco, o paciente ele acaba ficando hipotenso, né? E esse acúmulo de líquido dentro do saco pericárdico diminui o retorno venoso. Dessa forma, é comum você ver uma turgência jugular e também uma diminuição dos sons cardíacos através do abafamento das bolhas cardíacas. Essas três situações, a hipotensão, a turgência jugular e o abafamento de bolhas cardíacas, ela faz parte da tríade de Beck, que é característica do tamponamento cardíaco. Mas nem sempre você vai conseguir, né, todas essas situações de uma maneira muito clara. A turgência pode não aparecer tão nítida porque você está hipotenso, e geralmente você, ao escutar essas bolhas cardíacas abafadas num ambiente de muito ruído, como uma sala de pronto atendimento, também não é muito fácil, não é muito simples. Mas ela é uma tríade clássica, né, que está sempre relacionado ao quadro de tamponamento cardíaco. É bom você ter sempre em mente essa situação, porque qualquer uma delas presente vai fazer, e logicamente associado à história clínica do paciente, vai fazer você fazer hipótese diagnóstica de tamponamento cardíaco. Outra situação, outro sinal que é bastante característico do tamponamento é o pulso paradoxal, ou Kussmaul, que você percebe o sinal de Kussmaul, né, onde você tem uma diminuição do pulso arterial durante a expiração, exatamente por conta da diminuição do débito cardíaco, por conta da dificuldade de retorno venoso que esse paciente vai ter, né, nesse coração que está sendo comprimido pela quantidade de líquido envolto dentro do saco pericárdico. Novamente, a gente tem que tratar da maneira mais rápida possível, né? Tendo um paciente com um mínimo de estabilidade, preferencialmente a gente tem que fazer a janela pericárdica, porque na janela, como eu já disse anteriormente, vou repetir porque é muito importante, você consegue fazer um diagnóstico de muita coisa que pode estar acontecendo, se o sangramento está ativo, se não está, se a quantidade de sangue envolta é pequena, a característica do sangramento. Então, a janela pericárdica cirúrgica ela é sempre preferencial. A pericardiocentese ela é uma medida de emergência, uma medida de salvamento, e ela não está isenta de complicações. Você pode, de repente, durante a realização do procedimento, furar o coração e causar mais danos, às vezes, do que promover o alívio numa situação que já é absolutamente crítica. A infusão de volume, né, num caso que nem esse, você pode promover um certo alívio da condição hemodinâmica desse paciente até o momento de você realizar a janela pericárdica de maneira definitiva. E lembrar sempre que o pneumotórax hipertensivo principalmente à esquerda, ele pode simular um tamponamento cardíaco também. Nesse terceiro caso, a gente vai avaliar uma situação de um jovem, né, que deu entrada no pronto atendimento.
após o acidente com a motocicleta, em franca dificuldade respiratória. Ele, apesar de estar consciente e orientado, ele estava com uma fadiga muito grande, mas referia que tinha batido o peito contra um poste, estava taquicárdico, a pressão ainda estava se mantendo boa, estava dispneico, saturando mal, mesmo com oferta de oxigênio, ele não conseguia melhorar a saturação. Tinha vias aéreas intactas, né, e estava com um murmúrio vesicular bastante diminuído à esquerda. Esse caso é interessante porque, apesar do paciente chegar, ele, de uma certa maneira, sem nenhuma lesão grave externa, ele tem uma piora muito rápida e acentuada da sua condição hemodinâmica, né? Então foi feito um raio-x de tórax, ele tinha um pneumotórax à esquerda, foi realizada a drenagem e o paciente permanecia hipoxêmico mesmo com aumento de oferta de oxigênio. Então, como ele não conseguia fazer uma troca de maneira adequada, ele foi entubado e ia ser encaminhado para a UTI. Foi realizado uma tomografia que mostrou múltiplas fraturas, né, de costela e uma severa contusão bilateral pulmonar. Então, a princípio, ficou como um quadro de contusão pulmonar, né? Então, ele foi encaminhado para a UTI e, mesmo entubado e com uma oferta de oxigênio a 100% e um PIP bastante elevado, ele não apresentava melhora da sua saturação. Foi feito, então, uma observação que apresentava uma expectoração espumosa rosa no tubo traqueal, e foi identificado também um sopro sistólico, sendo que ele não apresentava isso previamente, e no ecocardiograma foi visualizado, né, uma regurgitação mitral importante. Quando você tem um caso de alto impacto, você tem um processo de aceleração e desaceleração muito rápido, isso é suficiente para causar dano em qualquer estrutura da estrutura do coração. Nesse caso aqui, a gente vai falar especificamente da ruptura da válvula mitral, que é uma das mais comum. Além dela, a válvula tricúspide também sofre bastante, mas lembrando, e é importante lembrar, que toda a estrutura do coração pode ser danificada quando você tem um trauma contundente de alto impacto. No caso da ruptura da válvula mitral, ela se manifesta com um quadro de insuficiência mitral importante, né, o que vai causar uma congestão pulmonar, e porque é aguda o ato esquerdo de um paciente que nem esse, que é jovem, geralmente é um ato esquerdo pequeno, né, toda a câmara cardíaca normal, sem doença prévia, então ele não consegue tolerar essa insuficiência mitral aguda. Por isso que ele essa saída de secreção rosa, espumosa, pelo tubo traqueal, provavelmente é que ele está fazendo um edema agudo de pulmão. Mesmo estando entubado, isso pode acontecer. Então, feito o diagnóstico, no caso com o ecocardiograma, o tratamento é a substituição, o reparo, quando possível, quando não, a substituição da válvula cardíaca lesionada por uma prótese cardíaca. Nesse caso, então, foi detectado, além da ruptura da válvula, que havia uma ruptura do músculo papilar no período intraoperatório. Então, assim, toda estrutura pode ser lesada, tanto o aparelho valvar quanto o aparelho subvalvar. Foi realizado a troca da válvula por uma prótese, né? E o paciente teve boa evolução e acabou recebendo alta do hospital após 2 semanas. Então, só para reforçar, a lesão valvular traumática, ela não é frequente, né, porque geralmente está associado a um impacto, um trauma de alta energia, que pode acarretar, além da lesão traumática, uma associação com outras lesões cardíacas, que faz com que muitas vezes esse paciente acaba indo a óbito no local do acidente. Você tem sempre que suspeitar, de acordo com a evolução que esse paciente apresenta. Todo o aparelho valvar ou subvalvar pode estar comprometido, não só a válvula, mas o músculo papilar, as cordas tendinhas, assim como os folhetos valvares, né?
e na grande maioria das vezes há necessidade de você fazer a troca valvar. A tolerância, principalmente na válvula mitral, a um processo traumático agudo, com desencadeamento de uma insuficiência mitral aguda, ela é muito pouco tolerada, porque o paciente tem as condições normais anteriormente do coração, com cavidades normais, e o que faz com que ele tolere muito mal um quadro de insuficiência mitral aguda. Geralmente, esse paciente apresenta uma instabilidade hemodinâmica, pode apresentar o edema de pulmão, não é obrigado, nem sempre isso acontece, ou o quadro mesmo de insuficiência cardíaca congestiva. As medidas de suporte dentro da UTI, ela, além de todo o aparato ventilatório, as drogas inotrópicas, elas são bastante úteis, né, no sentido de diminuir a pós-carga. E quando é um quadro muito importante, geralmente requer uma cirurgia de urgência. Nos casos menos importantes, menos críticos, a indicação cirúrgica ela é ditada de acordo com o grau de complexidade, mas geralmente acontece na mesma internação do paciente, salvo exceção da válvula tricúspide. A válvula tricúspide, diferente da válvula mitral, a lesão nela ela geralmente é mais bem tolerada. A pessoa não tem um quadro tão agudo, desde que ele tenha aí uma insuficiência tricúspide no máximo moderada, ele consegue tolerar bem. A gente já teve casos de paciente com insuficiência tricúspide importante, que apresentava outras lesões relacionadas ao trauma e que a gente acabou optando por deixar em tratamento naquele momento conservador, até que o paciente se recuperasse totalmente de outras lesões, para depois fazer o reparo cirúrgico definitivo da válvula tricúspide. Mais um caso, a gente vai abordar mais uma situação, né, do homem que teve um acidente automobilístico, também com alta velocidade. Ele chega no pronto atendimento com a pressão baixa, a frequência respiratória aumentada, frequência cardíaca aumentada. Ele está consciente, está orientado, as vias aéreas estão livres, os pulmões estão limpos e não há saída, evidência de sangramento externo. Está com o pulso fraco, está com a pressão rebaixada e não apresenta boa melhora com a reposição volêmica. No exame rápido para a gente ver o exame de imagem, né, no pronto atendimento, ele não foi negativo tanto para líquido abdominal quanto para líquido torácico. Não havia sinal de hemotórax, não havia sinal de pneumotórax também. O que chamar a atenção para esses casos, no caso que nem esse, na observação, no exame físico que se faz, é o sinal, né, do cinto que demonstra que o trauma foi de alto impacto, né, apesar dele não ter consequências graves no ponto de vista pulmonar e do ponto de vista abdominal também. Você tem que criar um alto índice de suspeita para uma lesão contusa cardíaca. Então, na contusão cardíaca, você tem um trauma do músculo cardíaco, geralmente com uma hemorragia intramiocárdica associada. Ela pode se caracterizar, se manifestar de várias formas, desde um quadro mais grave, onde você tem uma instabilidade hemodinâmica, e outras vezes de uma maneira mais branda, onde você vai ter alterações cujo tratamento maior vai ser apenas de suporte. Você pode se manifestar através de arritmias, a taquicardia sinusal é mais frequente, seguida da fibrilação atrial, né? Uma das maneiras de você fazer um segmento seriado é através da troponina, que é uma enzima, né, cardíaca, para você fazer essa marcação, juntamente com o eletrocardiograma. E o exame que acaba sendo mais importante nesse momento é o ecocardiograma, que vai, além de não só dar o diagnóstico de uma contusão no miocárdio, que ele vai afastar a lesão de outras estruturas cardíacas, né, que pode, de repente, trazer um pouco mais de gravidade e que requer
uma intervenção mais imediata e mais agressiva. Esse paciente geralmente é encaminhado a uma unidade de suporte mais avançado, né? Na UTI ele fica em observação, mas geralmente o tratamento é de suporte. Você vai tratar a arritmia de acordo conforme ela vai aparecer, através do padrão do ACLS, e se tiver instabilidade de hemodinâmica, você vai ter a possibilidade de fazer uma monitorização, às vezes com Swan-Ganz, às vezes com qualquer outro mecanismo de monitorização hemodinâmica mais invasiva. Você vai tratar às vezes com drogas inotrópicas, e quando ele tem um déficit de contração e o déficit de contração e a arritmia dele, geralmente tem resolução nas primeiras 24 horas. Existem situações onde você tem que acompanhar um pouco mais esse paciente, que acaba tendo uma necessidade de um eco de controle, porque você pode ter às vezes uma lesão cardíaca estrutural, não exatamente naquele momento, mas um pouco mais para frente, e isso requer um cuidado um pouco mais intensivo. Antes da gente chegar no último caso, que é um caso um pouco mais complexo, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns casos especiais. Eu vou me ater principalmente no trauma de aorta, que é o caso que a gente geralmente trata aqui também. Todo trauma de aorta, quando acontece, ele é muito grave. Então, geralmente, ele acaba sendo fatal se há uma ruptura da aorta dentro do saco pericárdico. Muito pouco pode ser feito no local, e então, geralmente, esse paciente acaba não chegando num pronto atendimento de trauma com vida. Geralmente está associado a uma aceleração ou desaceleração muito forte, e geralmente o trauma de aorta, na aorta descendente, ela acaba sendo na posição mais fixa dela, que é próxima ao ligamento arterioso. Geralmente você tem um trauma ali, existe uma descontinuidade do endotélio, mas a continuidade é mantida através da adventícia. Você pode ter um extravasamento de sangue ali, forma um hematoma na parede do tórax. Esse hematoma ele vai exudar, pode trazer uma situação de hemotórax associado, né? No raio-x você vai ver um mediastino alargado por conta desse hematoma, e geralmente associado por conta do tamanho do impacto, a fratura da primeira e segunda costela, ou até da escápula, como a gente já viu em slides anteriores. Você tem que ter uma forte suspeita, né? O exame padrão ouro para você fazer o diagnóstico é a angiotomografia ou até a ortografia, e isso requer um reparo cirúrgico ou endovascular imediato. Nós temos 3 imagens aqui para mostrar. A primeira, aqui no alto, uma ruptura da aorta ascendente, que muito pouco pode ser feito. Mesmo que esse paciente estiver dentro do ambiente hospitalar e tiver essa ruptura, a quantidade de sangue que extravasa dentro do saco pericárdico é muito grande, existe um tamponamento praticamente imediato, e você tem muito pouco para oferecer para esse paciente. Na lesão traumática da artéria descendente torácica, você consegue fazer o diagnóstico. Esse ano nós já tivemos 2 casos, e o tratamento hoje, antigamente a gente fazia através do reparo cirúrgico, uma toracotomia bem extensa, e hoje você tem a possibilidade de fazer o tratamento endovascular, através de uma endoprótese, que você faz o procedimento através da artéria femoral. Você introduz um catéter até a aorta ascendente e faz a liberação dessa endoprótese, que vai restabelecer a luz da artéria, da aorta, e vai tirar, né, o impacto da pressão em cima daquela área lesada, trazendo novamente uma continuidade vascular para aquele vaso lesado. A lesão coronariana traumática, ela é muito rara. Você tem dificuldade desse paciente chegar vivo dentro de uma unidade de pronto atendimento. Quando isso acontece, é um quadro muito semelhante ao infarto agudo do miocárdio, porque você tem uma perda da continuidade da artéria coronária, e só que infarto no pacientes traumáticos tem que pensar sempre em lesão coronariana.
Se isso acontecer, geralmente você vai ter um nível alto de troponina, e tamanha a realidade que nós nunca operamos o paciente com uma lesão traumática por qualquer tipo de acidente da lesão coronariana. Hoje, através da equipe de hemodinâmica, você conseguiria fazer esse reparo, né, através de um tratamento percutâneo, que é muito menos invasivo, principalmente naquele paciente que vai se beneficiar muito desse tratamento não invasivo, nesse paciente que já geralmente tem várias lesões associadas, né? Submeter um paciente desse a uma revascularização miocárdica cirúrgica é uma situação muito agressiva, muito traumática. Assim como a lesão coronariana, a ruptura pericárdica ou a eneação cardíaca são situações dramáticas, né? O paciente vai chegar, quando chega no pronto atendimento, eles chegam muito graves, muito hipotensos, respondem mal a vasopressores e a reposição volêmica. O quadro clínico simula muito o tamponamento cardíaco. No exame de imagem você vai ver uma rotação e uma posição anormal do coração, e isso faz com que dificulta o retorno venoso, e o que leva a dificuldade de diminuir muito o débito cardíaco, fazendo que você tenha uma hipotensão refratária. São pacientes extremamente graves, e quando você tem o diagnóstico e consegue levar ele para o centro cirúrgico, o tratamento é cirúrgico de maneira absolutamente imediata. Mas são casos difíceis de você fazer o diagnóstico, até porque eles são geralmente associados a lesões torácicas associadas, lesões abdominais associadas, então é um paciente de gravidade bastante importante. Assim como a ruptura de parede livre e a comunicação interventricular pós-traumática, ela é muito grave. Geralmente o paciente não consegue chegar numa unidade de pronto atendimento para receber o tratamento adequado. Eles geralmente acabam falecendo no local do trauma mesmo. Por isso é um caso bastante raro, eu estou colocando aqui mais para citar, para ter ciência do que pode acontecer. Diferentemente do hematoma intramural. Esse hematoma intramural ele acaba tendo um sangramento que às vezes acontece no entorno da aorta ou do próprio músculo cardíaco, e que acaba você conseguindo tratar de maneira mais conservadora, e ele acaba tendo uma resolução espontânea. Para finalizar a sequência dos casos, é uma situação já mais dramática, onde uma pessoa jovem, né, ela dá entrada no pronto atendimento com ferimento por arma de fogo na região do precórdio. Esse paciente geralmente chega em situação crítica, né, ele vem trazido por um sistema de atendimento de urgência, já com início de ressuscitação, através do padrão do ACLS, do ATLS, mas pela condição hemodinâmica absolutamente desfavorável, você não tem muita alternativa que não seja fazer uma toractomia anterolateral esquerda, ou até mesmo uma bitoractomia, para poder fazer uma massagem cardíaca direta. Geralmente esse paciente está chocado, tamponado, e com certeza ele não ia ter tempo hábil para poder fazer um deslocamento até uma sala operatória, com todos os cuidados de asepsia, antisepsia necessário. Então, muitas vezes acaba sendo feito a toractomia na sala de pronto atendimento mesmo. E são situações bastante dramáticas, bastante críticas, e que estão associados a um alto índice de mortalidade. A toractomia anterolateral de emergência, ela é realizada no pronto atendimento mesmo. Geralmente ela acontece na incisão no quarto, quinto espaço intercostal esquerdo. Ela é bastante favorável porque ela dá um acesso rápido, né? Você não precisa de nenhum material muito especial para poder fazer esse tipo de acesso. É só fazer um afastamento da costela, proceder a abertura do pericárdio. Você já tem acesso tanto ao tórax quanto ao coração. Isso vos favorece o rápido controle do sangramento, seja através da compressão manual ou o reparo direto em cima do músculo cardíaco, se for o caso. Ou se você tiver um sangramento muito grande, uma das alternativas também é colocar uma sonda de Foley, né? Uma sonda de vesical, você enche o balonete, traciona, geralmente você consegue
estancar esse sangramento. Lembrar que são situações críticas, né, de alto índice de gravidade e, juntamente com isso, alto índice de mortalidade. Outra possibilidade para que esse tipo de incisão permite é você, quando tem um paciente muito, muito instável, paciente já com condições hemodinâmicas bastante desfavoráveis, é promover o clampeamento da aorta na região torácica para preservar o fluxo sanguíneo tanto para o coração quanto para o cérebro. Dessa forma, uma toractomia anterolateral ou até bitoractomia no pronto atendimento, ela favorece rapidamente o acesso ao tórax e o pericárdio, como já foi falado, no sentido de aliviar o tamponamento. Você consegue fazer um reparo direto da ferida cirúrgica que acontece no coração. Você é capaz de controlar a hemorragia dos grandes vasos. Você tem acesso e controle da hemorragia no hilo pulmonar. E é possível você fazer o clampeamento da aorta, né, da aorta torácica descendente, preservando o fluxo sanguíneo para o cérebro e para as coronárias. E além disso, você consegue realizar uma massagem cardíaca direta. Lembrando que todas essas situações são situações de altíssima gravidade, onde o trauma em si ele já é muito grande. Quando a pessoa chega numa situação e que há essa necessidade, muitas vezes a situação já está associada também a uma altíssima mortalidade. Em resumo, a abordagem ao paciente com trauma cardíaco tem sempre que se ter em mente que todas as diretrizes do ATLS, do ACLS devem ser seguidas. O trauma cardíaco ele não difere de uma situação do paciente traumatizado, muito pelo contrário, ele já está sempre associado a uma situação que nem essa. Então, o reconhecimento e alívio, reconhecimento imediato e alívio do tamponamento cardíaco, ele é salvador de vidas. Mantenha sempre um alto índice de suspeita, né, de trauma cardíaco em pacientes com potencial suspeita de trauma torácico significativo. Isso aí faz o diagnóstico diferencial e faz com que você lembre do tamponamento e o alívio desse tamponamento vai ser absolutamente fundamental para a recuperação desse paciente. E você deve sempre considerar a lesão cardíaca estrutural em pacientes que já foram atendidos, foram tratados inicialmente, mas se mantêm instáveis, né? E que esses pacientes também geralmente apresentam trauma cardíaco bastante significativo. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer o convite para poder ministrar essa aula. É um assunto que eu considero muito interessante. Vocês, na Liga de Cardiologia, tendo acesso a esse tipo de informação, faz com que vocês, lá na frente, vão pensar bastante toda vez que tiver um trauma, né, um paciente politraumatizado com lesão torácica importante, lembrar do trauma cardíaco. E eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer curiosidade, se quiserem saber um pouco mais sobre os nossos serviços, sobre o que a gente faz aqui na nossa instituição. Se tiver curiosidade de querer assistir uma cirurgia, pode entrar em contato comigo, não tem problema nenhum, a gente programa direitinho e será um grande prazer poder recebê-los lá no centro cirúrgico. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.